Estamos aí no último capítulo de Oséias, última mensagem no livro de Oséias. Oséias capítulo 14. Então hoje nós terminamos a série de pregações no livro de Oséias. Oséias capítulo 14. Então, lembrando aí, irmãos, que o tema da série de pregação, principalmente o tema do livro, é o Senhor ama Israel apesar do seu pecado. E hoje, então, capítulo 14, último capítulo de Oséias, estaremos falando sobre o tema o arrependimento que gera conversão. O arrependimento que gera conversão. Então, vamos ler o nosso texto. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom. Oferecemo-nos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montado em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti, ó órfão, alcança a misericórdia. Eu vou ler de novo, irmãos, versículo 3. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais, tu és nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará a misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como da oliveira, e a sua fragrância como o do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio, para que entenda essas coisas? Quem é prudente, para que a saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oremos. Pai, que essa mensagem possa terminar, irmãos, essa série de pregação, e cada irmão possa realmente, Pai, sentir o toque do Senhor com respeito às suas vidas espirituais. Que possamos, Pai, cada um de nós, realmente ouvir a voz do Espírito Santo e principalmente, Pai, sentir o teu toque fresco, para que possamos, Pai, ser transformados pela sua palavra, possamos arrepender dos pecados que temos cometido e convertermos dos nossos maus caminhos. Nos ajude, ó Pai, e se houver alguém aqui dentro ou acompanhando pelo Facebook que ainda não é salvo, que essa pessoa possa converter ao Senhor Jesus Cristo. E é em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. O arrependimento que gera conversão. É bom lembrar, irmãos, que o livro de Oséias, ele começa com o profeta Oséias sentindo na pele o que Deus já sentia com respeito ao povo de Israel. Oséias casa com uma mulher chamada Gomer, e a Bíblia diz que esta mulher era uma prostituta, uma mulher de prostituições. E com ela, Oséias tem 3 filhos.
dos quais os nomes de seus filhos, Deus manda colocar os nomes, já profetizando o julgamento de Deus ao povo de Israel. Depois de um tempo, Gomer volta para a prostituição. Ela trai então o profeta Oséias, talvez pelo motivo de assegurar seus bens materiais, da qual talvez Oséias não pudesse aí manter ou satisfazer. Então ela trai o profeta Oséias e volta para a vida de prostituição. Agora, por algum motivo que nós não conheçamos, Gomer foi entregue para ser vendida como escrava. Algo aconteceu e alguém então fez essa maldade com ela, entregando ela para ser escrava. Talvez houve uma dívida, não sei, a Bíblia não explica, mas acontece que ela estava agora à venda para a escravidão. Ela estava perdida, irmãos. Então Deus manda Oséias ir atrás da sua mulher. Sim, da mesma mulher que o traiu e voltando para a vida de prostituições. Deus manda Oséias amar ela novamente. E é isso que Oséias faz. Ele vai atrás daquela mulher, da qual ele cuidou com tanto carinho. Aquela que o traiu e voltou para a vida, podre de prostituição. Então, não sabemos como, Oséias consegue ajuntar o valor, que provavelmente não era baixo, o valor para comprar a sua própria esposa, resgatando-a de uma vida de escravidão. Isso aconteceu, irmãos, para tipificar a relação entre Deus e Israel. Oséias é tipificado como Deus, Gomer é tipificado como Israel, que traiu a Deus, adorando a outros deuses, se encurvando aos outros deuses, fazendo sacrifícios a outros deuses. Então o profeta Oséias, ele sentiu na pele o que Deus estava sentindo com respeito a Israel. Depois, então, depois do capítulo 3, o livro faz diversas acusações, o profeta Oséias é usado por Deus para fazer diversas acusações, ao mesmo tempo proclamar o juízo para com Israel, mostrando então os seus pecados, por que eles seriam julgados. Mas Deus também, nós vemos que Deus sempre estava buscando o arrependimento deste povo. Não só o arrependimento, mas a conversão. E é isso que vemos agora no capítulo 14. Aqui nós vemos que Deus profetiza a conversão que eles iriam ter. Mas antes, passariam pelo juízo. Explicando melhor, irmãos, conversão é você mudar de direção. Então, conversão aqui, alguns têm um pensamento errado, que é só converter para ser salvo. Converter ao Senhor Jesus Cristo, ser salvo. Não, o crente também precisa muitas vezes se converter. Nós, como cristãos, muitas vezes entrando em caminhos errados, cometemos coisas erradas, desagradamos a Deus. Então é preciso nós também, como Israel precisou, que era o povo de Deus, converter, primeiro arrepender. Porque se não há arrependimento, não vai haver conversão. Primeiro você precisa se arrepender e então converter, mudar de direção. Voltar para a direção correta, para o caminho reto de Deus. Mas como nós vemos aí no livro, como que Deus busca o arrependimento e a conversão do povo de Israel? Como que Deus busca então esse arrependimento e conversão? Primeiramente, Deus busca esse arrependimento e essa conversão através do chamado. Ele chama as pessoas para converterem. Aqui no texto, propriamente, ele chama o povo de Israel. Convertei-vos. Versículo 1, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Nós vemos aí, irmãos, primeiro
O que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13? Se formos infiéis, Deus permanece fiel, mesmo que formos infiéis. É por isso que muitas vezes, né? Eu sei que Deus, sim, Ele disciplina, né, corrige os seus filhos, mas muitas vezes alguns cristãos estão andando no caminho errado, aí vê que a vida está sendo ainda abençoada, né? Por quê? Porque Deus continua ainda fiel. Porque se Deus fosse dar o que você merece, o que eu mereço, irmão, sai de perto. Isso chama misericórdia, né? Não dar aquilo que nós merecemos. Então, mesmo que se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Interessante que nesses comentários que eu estava lendo, me chamou uma atenção, né? Deus, Ele foi fiel à aliança que Ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Ele é fiel, né, com a aliança que Ele fez a Davi, né, um outro tipo de aliança sobre o reino e tudo mais, embora ainda parte ainda vai se cumprir, mas Ele foi fiel, né, a Davi também, a aliança que Ele fez com Davi. E interessante, se Deus foi fiel em aliança feita com homens, através de homens, agora a última aliança que Ele fez foi através do seu próprio Filho. Você acha que Ele não vai ser fiel? Se Ele foi fiel com homens, imagina com seu próprio Filho que veio, pagou os nossos pecados, e Deus fez uma aliança com a raça humana. Aquele que crer não será condenado, mas terá a vida eterna. Por Deus ser fiel, Ele sempre busca o arrependimento e conversão de seu povo, bem como daqueles que ainda não são seu povo. Irmãos, Deus sempre está trabalhando. Deus não tira férias, Deus não dorme. Deus sempre está trabalhando, só que também Ele trabalha através das nossas orações. Ele trabalha usando nós como objeto. Ele não manda anjos. Ele não vai fazer um sinal milagroso acontecer que as pessoas, não é Deus, eu vou para a igreja. Ele não faz mais isso. Mas hoje a igreja tem a responsabilidade de ser usada e ser um milagre que as pessoas vão ver. E aí se interessar por Deus, interessar pela salvação. Então Deus sempre busca tanto a conversão dos salvos, quando estão no caminho errado, quanto a conversão dos perdidos, quando estão indo para o inferno sem Cristo. Ninguém poderá acusar Deus de injustiça. Ninguém. Porque Deus sempre, a cada dia, a cada minuto, Ele está buscando a conversão, o arrependimento e a conversão de cada ser humano, seja perdido para a salvação, seja já salvo em caminhos errados, longe do Senhor. E os versos 1 a 3 mostram isso claramente, irmãos. Deus chama a Israel a se converter de seus pecados com as palavras. Eu já li a primeira, no versículo 1, né? Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. E depois no versículo 2, mais uma vez, convertei-vos ao Senhor. Deus chama, irmãos, Ele sempre chama cada um de nós à conversão, ao arrependimento e à conversão. E as palavras aí quando diz, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, no versículo 2, nos lembra aí as palavras de Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ou seja, o que é isso, irmãos? É inversão de valores. E o mundo está nesse patamar. O problema é que a igreja de Cristo também tem entrado neste mesmo patamar. O que antes era errado, agora não é mais errado. Não, é bom, não tem problema não. O que antes era pecado, o que antes era inconcebível aos cristãos, hoje faz parte, pastor. E os tempos mudaram. Irmãos, a Bíblia diz, ai
dos que mudam o mal para o bem. E quando, sabe o que significa essa palavra ai? Isso aqui significa réu de julgamento. Toda vez que você vê essa palavra ai dos fariseus hipócritas, réu de julgamento. Não vamos inverter nossos valores. Irmãos, precisamos olhar o pecado como Deus olha. Os tempos vão passando e cada vez mais o homem vai se afeiçoando mais ao pecado. Cada vez mais vai gostando mais do pecado. Eu estou falando do salvo. Então não vamos, irmãos, agir dessa forma. Precisamos olhar o pecado como Deus olha. Iniquidade. Nós somos corruptos. Nós somos perversos. Nós somos ingratos e rebeldes por natureza. Isso é o normal. Por isso, quando eu vejo alguém assim, eu não me assusto. Porque é o normal dessa pessoa. Sim, não é o normal de um salvo, eu sei. Porque ele tem a nova natureza, ele tem o Espírito Santo habitando nele. Aí eu fico meio surpreendido, né? Somos surpreendidos novamente, né? Mas o ser humano agir dessa forma é o natural dele, a natureza pecaminosa. Por isso que Deus nos chama ao arrependimento, à conversão para o que é bom. O pecado de Israel era confiar mais nas alianças com a Síria e Egito. E eles se deram mal fazendo isso, porque a própria Síria veio contra eles. E o Egito não fez caso algum, né? Então, eles confiaram nas pessoas erradas. Eles confiaram nas coisas erradas. Não só nas alianças, mas também eles confiavam nos cultos abomináveis aos ídolos que eles faziam. E a Bíblia diz aí, esses ídolos feitos pelas suas próprias mãos. Provavelmente o próprio povo de Israel faziam esses ídolos. Não eram só feitos pelas pessoas que trouxeram esses ídolos a Israel. Mas o próprio povo de Israel provavelmente faziam com suas próprias mãos esses ídolos. Eles preferiram confiar em seres humanos, preferiram confiar em imagens mortas do que confiar no próprio Deus, que já se revelou grande e poderoso em toda a história de Israel. Mas Deus então chama a conversão. Hoje, como crentes salvos em Cristo, ainda temos essa natureza pecaminosa, não mudou. Eu ainda tenho a mesma natureza pecaminosa que o pior bandido desse país tem. Não sou em nenhum lado diferente. Não sou melhor. A única diferença que tem da minha pessoa para o pior bandido que possa existir nesse país é que Cristo me salvou. Cristo habita no meu ser. Mas eu tenho a mesma potencialidade para os mesmos crimes que o pior criminoso do Brasil faz. Nós precisamos entender, irmãos, quem nós somos. Somos pecadores. E como pecadores é muito normal, é muito fácil, mesmo salvos, desviarmos do caminho, acomodarmos, irmos para um caminho errado, desagradarmos a Deus. Por isso Deus nos chama à conversão. Talvez você ainda não é salvo em Cristo, aí a história é diferente. Se você não é salvo em Cristo, então você ainda continua vivendo nos seus pecados. Você continua ainda vivendo conforme a sua natureza pecaminosa. Mas quem sabe hoje, Deus está te chamando para a conversão. Deus está te chamando para você receber Jesus como Salvador e converter dos seus maus caminhos e começar então a andar no caminho da vida eterna, em Cristo Jesus. Segundo lugar, como que Deus busca o arrependimento e conversão? Primeiro, chamando. Ele sempre vai chamar, ele vai usar várias formas, principalmente a sua palavra, mas ele usa outras formas também. Segundo lugar, Deus também busca o arrependimento e a conversão prometendo algo muito melhor. Deus não chama você para uma vida pior. Deus não chama você para uma condição pior. Ele chama
e promete uma vida muito melhor. Vamos ver então, versículo 4 ao versículo 8. Vamos ler aí para relembrar o texto. Versículo 4 ao versículo 8. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e a sua fragrância como o do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou eu sou como a faia verde. De mim é achado o teu fruto. Irmãos, nesses versos, Deus responde aqui ao pecador arrependido, dizendo palavras maravilhosas. Deus promete aqui 9 maravilhas. Alguns dizem, talvez, 9 dons da graça. Não sei se posso dizer assim. Mas 9 maravilhas Deus promete aqui, e logicamente de sua graça, porque nós não merecemos nada que Deus promete, que são concedidas ao pecador arrependido, somente ao pecador arrependido. São elas cura, que não é a cura física, como alguns pensam, né? Amor, misericórdia, refrigério, sombras, no caso aqui, já ouviu falar de sombra e água fresca, né? É algo desse tipo, né? Florescimento, resposta de oração, cuidado e fruto ou frutificação. Deus promete tudo isso, mas vamos ver cada um dessas maravilhas para a gente entender um pouco melhor. Versículo 4, a parte A, a Bíblia diz aí: sararei a sua infidelidade. Irmãos, pecado e apostasia são doenças sérias, doenças espirituais sérias. Pecado e apostasia. O pecado é comparado na Bíblia como a lepra, hoje chamada de hanseníase, uma doença terrível. Hoje tem cura, mas naquela época não tinha cura. E essa doença vai comendo o corpo, vai comendo os nervos ao ponto de cair membros da pessoa, de tão severa que é essa doença. E naquela época muito mais, porque não havia cura. O pecado é comparado a isso. Ele vai comendo a vida espiritual aos poucos. Vai comendo. Uma doença sempre traz tristeza, não é verdade? Eu poderia contar aqui a minha história, mas os irmãos já estão cansados de ouvir, né? Mas traz tristeza quando uma mãe sabe que o filho tem uma doença terrível. Quando o marido tem uma doença terrível. Quando a esposa tem uma doença terrível, a família fica abalada. Traz grande tristeza e muitas vezes até a morte, dependendo da doença. Mas a cura sempre traz grande alegria. Quando a gente fica de alguém que foi curado, que benção. Muitas vezes milagrosamente, né? E muitas vezes através do tratamento mesmo, né? Por exemplo, câncer. Eu sei que Deus sempre está cuidando, mas muitas vezes o tratamento, e logicamente Deus abençoando, a pessoa é curada, né, daquela doença, né? O câncer desaparece. E como é bom, né? A alegria, né, na família da pessoa, se ela for de alguma igreja, a igreja se alegra com ela. Então a cura traz grande alegria, e não só alegria, mas traz uma nova oportunidade de vida. Nova oportunidade de vida. Porque algumas pessoas, dependendo da doença, eles pensam: vou morrer. Tenho poucos anos. E muitas vezes o médico até fala isso. Os irmãos lembram da Marlete, esposa do pastor André? O médico deu apenas algum tempo com ela, não sei se é um mês. E já passou mais de mês, e ela está aí ainda. Eu estou falando esses dias, eu não estou falando
Porque ela já está lutando contra o câncer faz tempo, né? Bons anos aí, né? Eu falo bons no caso de quantidade. Então, os médicos deram tempo para ela, ó, vai para casa, passa os últimos dias com a sua família. E ela está aí firme, e parece que voltou até a fazer fisioterapia, um negócio assim. Então, a pessoa acha que, né, que vai morrer, mas quando tem a cura, é uma nova oportunidade. Quem dera nós realmente vivêssemos cada dia, irmãos, cada dia, porque ninguém sabe se vai nem chegar ao final desse dia e nem acordar no próximo dia. Quem dera pudéssemos viver cada dia como se fosse uma nova oportunidade de vida. Com certeza viveríamos muito melhor. Com certeza falaríamos muito menos palavras ofensivas. Trataríamos melhor uns aos outros, principalmente nossa família que está junto conosco. É muito melhor estar saudável, não é verdade? Física e espiritualmente. É muito melhor estar saudável do que doente, correndo o risco de morrer. A gente sabe que a doença física leva à morte deste corpo, mas a doença espiritual, o pecado, principalmente o pecado, leva à morte eterna, separação eterna de Deus. Então Deus está prometendo aqui algo muito melhor. Ele está prometendo sarar, curar os israelitas e nós também dos nossos pecados. Segundo lugar, a segunda maravilha que Deus promete, versículo 4, a parte B, a Bíblia nos diz aí: eu voluntariamente os amarei. Israel não merecia de forma alguma o amor de Deus. Nem quando iniciou lá, quando Deus chamou Abraão, que Abraão era de um povo idólatra, e Deus chama ele para sair da sua terra. Abraão não merecia, e nem depois. Israel nunca mereceu, né? Sempre dava trabalho o povo, né, de Israel para Deus. Então eles nunca mereceram o amor de Deus, mas Deus prometeu os amar. Conforme eu já disse, ele fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Isaac, com Jacó, e assim como ele fez uma aliança com eles, Deus fez uma aliança com nós, conosco, através de Cristo Jesus. Deus nos ama, irmãos, com toda intensidade. Eu acho que não há palavras para descrever o amor de Deus, mas Deus nos ama com toda a intensidade, esbanjando seu amor. Este amor Deus promete a todos que se voltam para Ele com um coração sincero e arrependido. E eu pergunto, você quer isto? Você quer um amor como este? Um amor realmente que não depende do que você faz ou deixa de fazer, porque você não vai merecer esse amor nunca, e Deus vai continuar te amando. Seja você mais pecador ou menos pecador, Deus vai continuar te amando. Mas eu sei, o amor de Deus é para todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo, porque deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê. Deus já demonstrou o amor por cada ser humano. Agora, você crê? A mesma pergunta que eu fiz, você quer isso para a sua vida? É simples, arrependa dos seus pecados e deixa Jesus entrar na sua vida. Em terceiro lugar, a Bíblia diz aí no versículo 4, a parte C, a minha ira se apartou deles. Terceira maravilha aqui, irmãos, que Deus fala para o povo de Israel e para nós também. Aqui nós vemos um ato de grande generosidade da parte de Deus. Lembra que Deus não nos dá o que nós merecemos? Como que chama isso? Não. A gente confunde graça com misericórdia. Misericórdia é Deus não dá para nós o que nós merecemos. O que eu mereço? Condenação, inferno, né? E outras coisas mais por ser pecador. Mas Deus não nos dá. Por quê? Aí sim, por causa da sua graça. Porque graça
é um favor imerecido, ou seja, ele nos dá aquilo que nós não merecemos, né? Misericórdia, ele não nos dá o que nós merecemos, e graça, ele nos dá o que nós não merecemos. Então, aqui nós vemos misericórdia com Israel e conosco também no dia a dia nós temos isso. Um ato de grande generosidade da parte de Deus. Tiago 2, versículo 13 nos diz, a parte B do versículo diz, a misericórdia triunfa do juízo. A misericórdia de Deus triunfa do juízo. Por isso que nós não somos, né, como diz em outro texto, não somos consumidos. Porque se Deus desse o que nós merecêssemos, nem estaríamos mais aqui. Todos aqueles que se arrependem e se convertem a Cristo experimentam a misericórdia de Deus em suas vidas. Irmãos, a quarta maravilha, versículo 5, a parte A, nos diz, serei para Israel como orvalho. Aqui Deus promete um abundante refrigério para um Israel arrependido. O que é esse orvalho? Esse orvalho, como os irmãos sabem, ele vai refrescar, ele vai até mesmo atuar nas plantas para haver crescimento, frutificação. Então, refrigério é basicamente isso, né? Vem de refrigerar, de dar um refresco, um alívio. Então, Deus está prometendo aqui um abundante refrigério para Israel arrependido, ok? Mateus 11, 28, o que a Bíblia nos diz? O que Jesus disse aqui nesse texto? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E o que Jesus promete? E eu vos aliviarei. Refrigério. Você lembra quando teve esse refrigério? Você lembra quando Jesus entrou na sua vida? Quando você foi até Ele e pediu para Ele salvar a sua alma? E você sentiu um refrigério que nunca havia sentido antes? Uma paz, uma alegria, uma segurança. O pecado, ele traz peso, culpa. Mas ao confessarmos este pecado a Cristo, temos a promessa de alívio, de refrigério. Eu tenho citado várias vezes, tenho dito várias vezes, nós somos pecadores. Mas por que eu estou aqui de ombros erguidos? Porque os meus pecados foram levados por Cristo. Então não tem mais a culpa, não tem mais o peso. Sim, se eu viver numa vida de pecado hoje, sim, eu vou sentir culpa, eu vou sentir o peso desse pecado que eu estou aí vivendo, mesmo salvo. Mas eu sei que a condenação já não há mais sobre mim, porque eu estou em Cristo. Então, Deus aqui promete abundante refrigério, tanto para Israel quanto para nós hoje, através de Cristo. A quinta maravilha que Deus promete àqueles que se arrependem e se convertem, está no versículo 7, a parte A, que diz, voltarão os que habitam debaixo de sua sombra. Irmãos, os que voltam, ou seja, se voltam para Deus, eles assentam à sombra. Isso nos lembra Salmo 91, versículo 1 e 2, né? Alguns até talvez sabem de cor, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que maravilha poder descansar. Que maravilha, irmãos, à noite poder colocar a cabeça no travesseiro e descansar, porque sabemos que estamos em Deus. Sabemos que estamos em Cristo. Eu lembro também quando Israel andava no deserto e de dia, deserto, sol escaldante, Deus os acompanhava através de uma nuvem que lhes dava sombra, refresco, né? E à noite, deserto muito frio, né? Congelante, basicamente, Deus os acompanhava através de uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite. Esse é o nosso Deus. Ele nunca despreza aqueles que se arrependem.
Ele nunca despreza aqueles que se convertem dos seus maus caminhos. Estar à sua sombra, irmãos, é ter segurança. Segurança. O crente não tem o que temer. A Bíblia diz, né? O homem não tem o que temer, o crente, o salvo, não tem o que temer o que lhe fará o homem. Porque o que o homem pode fazer demais com a gente? Pastor, pode matar, é verdade. O que é isso? É uma passagem direta para o céu, para estar eternamente com Cristo. Uma passagem livre desse corpo pecaminoso, livre das lutas contra o pecado, livre de doenças e tudo mais, tristeza, choro, angústia. É isso que o homem pode fazer de mal? Então, então não tem nada que o homem possa fazer de mal para com o cristão. Estar na sombra de Deus é ter segurança. A sexta maravilha, que está no verso 7, a parte B, diz o seguinte: serão vivificados e florescerão. Aqui Deus promete o florescimento pleno de Israel e a nós também. Quando nos arrependemos e voltamos para Deus, mesmo que enfrentemos, irmãos, circunstâncias adversas que nós enfrentamos no dia a dia, com Deus nós vamos crescer, com Deus nós vamos florescer e até frutificar e prosperaremos, pois Deus é fiel, como já disse. Deus promete, irmãos, essas maravilhas para cada um de nós, mesmo em circunstância adversa. Sétima maravilha, versículo 8, a parte B. A Bíblia diz: eu o tenho ouvido. Quando Israel se arrepende, Deus ouvirá novamente as suas orações. Porque antes, lembra um dos nomes dos filhos de Oséias? Né? Não, é Lohuama, mas não meu povo, não ouvirei mais. Vocês não são meu povo, eu não serei mais seu Deus. É basicamente isso que Deus está falando. E agora Israel se arrependendo, Deus novamente ouvirá as suas orações. Em 1 João capítulo 5, versículo 15, nos diz: se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Hoje tivemos o culto de oração, né? Os irmãos fizeram petições, nós fizemos, oramos, e temos a certeza de sermos ouvidos. Por quê? Por causa da sua graça, que nos salvou e nos perdoou. Mas se estivermos em pecado, irmãos, nossas orações nem passou do teto. Deus não tem contato com o pecado. Mas eu muitas vezes penso que nós, como crentes, como salvos, ou esquecemos, ou ignoramos essa verdade. E ainda assim insistimos, né? Orando, pedindo para Deus abençoar, mas ainda nos mesmos pecados. Israel estava dessa forma, lembra? Nos tempos de Oséias. Eles queriam continuar nos pecados deles, adorando os ídolos, fazendo coisas horríveis que eu citei, né, em outras mensagens, e até tipo de promiscuidade e cultos pagãos, usando seus próprios corpos para relação sexual para adorar os outros ídolos, coisas horríveis. E ainda assim eles queriam ser abençoados por Deus. Eles ainda faziam sacrifícios a Deus. E Deus diz: não são meu povo mais, não vou ouvir. Aqui temos a mesma segurança que Deus nos dá, que um filho tem de ser ouvido por seu pai. Os filhos que ainda têm seus pais vivos, têm a segurança de chamar o pai, falar com o senhor, o pai vai ouvir. Não é verdade? Essa é a mesma segurança que Deus está dando para Israel e Ele nos dá hoje para nós também. Se pedirmos alguma coisa, Ele vai nos ouvir. E vamos alcançar as petições que lhe fizemos. A oitava maravilha que Deus nos promete aqui, buscando nosso arrependimento e conversão, está no versículo 8, a parte C, que diz: e cuidarei dele.
Além de Deus prometer ouvir um Israel arrependido, ele promete cuidar desse povo novamente, cuidar deles. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, nos diz: mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Aqui temos uma promessa, irmãos, amorosa da proteção ou de proteção aos convertidos, aqueles que se arrependem, aqueles que se submetem a Deus e convertem tanto para a salvação, quanto também convertem dos seus maus caminhos, seja aí algum salvo. É uma promessa amorosa de proteção. E ele nos prometeu cuidar. E ele vai nos cuidar. A Bíblia diz que o maligno não tem poder para nos tocar, não só nesse texto aqui de Tessalonicenses. Nós temos plena proteção de Deus. E a oitava maravilha que Deus promete, versículo 8, parte D, diz o seguinte: de mim é achado o teu fruto. Este fruto aqui, irmãos, pensamos que seja o fruto da santificação. Porque Romanos 6, versículo 22 também nos diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então pensamos que é o fruto da santificação, porque quando nos arrependemos, e principalmente somos salvos, o que acontece conosco? Somos santificados pelo Espírito Santo. Então, Deus aqui, ele promete nos santificar, assim como ele prometeu a Israel: de mim é achado o teu fruto, o fruto da santificação. Fechando aí essas 9 maravilhas, na verdade, desculpa, sim, 9, né? Pensei que eu tinha confundido, porque são 9 versículos, né? Pensei que eu estava confundindo com o número de versículo. Fechando essas 9 maravilhas, não se compara a vida sem Cristo com a vida que está em Cristo, salvo e seguro. Não há comparação. A diferença é muito grande, irmãos. Já começando pelo destino. Quem está sem Cristo, o destino é o inferno. Futuramente o lago de fogo. E quem está com Cristo tem todas essas maravilhas que eu já mencionei para os irmãos. Além de vida eterna, salvação, de estar com Deus para sempre, caso morra, né, ou Cristo volte para buscar a sua igreja. Então não há comparação. O que estamos dizendo aqui, irmãos, que o que Deus promete para aquele que se arrepende e se converte é muito melhor, mas muito mesmo. De forma que não há comparação. Mas também, da mesma forma, não se compara uma vida de um salvo, né, uma vida de pecado. O peso, irmãos, que o salvo muitas vezes sente, a culpa de estar desagradando a Deus, de estar entristecendo o Espírito Santo. Então não se compara essa questão do salvo com uma vida realmente santificada em Cristo, com uma vida vencendo diariamente os pecados, agradando a Cristo diariamente, pois temos muitas melhores promessas. E nós vamos escolher. Deus não obriga você a ser um santinho durante todo o dia, ou durante o dia e por todos os dias. Isso é você que tem que escolher. Isso é você que tem que tomar uma decisão na sua vida. Tem certos pecados, irmãos, tudo bem, a gente peca aí, nem percebia, tudo bem, mas tem outros pecados que a gente vai levando com a barriga e está tudo bem. Como eu já disse, irmão, nós vamos pecando e ainda querendo orar a Deus, Deus não vai ouvir. Você acha que Deus mente? Você acha que Deus é compassivo com o pecado? Ele vai abrir uma brecha para o pecado, como os brasileiros fazem na lei, né? Abrir uma brecha para fazer o errado. Deus não vai fazer isso. E a diferença é muito grande. A diferença é muito grande.
Particularmente, quando eu encontro um crente dessa forma aqui, você percebe rapidamente. Você percebe que essa pessoa está mais perto de Deus. E eu já encontrei pessoas assim. Em outras palavras também, ou seja, contrapartida, né? Se você encontra alguém também que diz ser salvo, mas só diz, você também percebe que está longe de Deus. Está longe, já esfriou, já, né, congelado. Se é que, aí a gente duvida, né? Se é que é salvo, realmente. Deus promete algo muito melhor para nós arrependermos e convertermos. E terceiro e último lugar, como que Deus busca o arrependimento e a conversão de uma pessoa? Em terceiro lugar, Deus apela para a sabedoria e a prudência. Primeiro, Ele chama. Deus sempre chama ao arrependimento, à conversão. Segundo, Deus promete coisas melhores, coisas muito melhores. E nós vimos aí as 9 maravilhas que Ele promete aqui em Oséias. E terceiro, Deus apela para a sabedoria e a prudência, que é muito interessante. É muito interessante, porque Deus não quer que ninguém o aceite cego, sem o entendimento, sem a inteligência, sem você pensar, sem você somar 1 mais 1 igual a 2. Deus apela para a sabedoria e a prudência. Olha o versículo 9. Lembrando, o texto diz: quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Percebeu aqui a diferença? Deus colocando aqui a diferença. Irmãos, não só aqui, mas em outras várias passagens bíblicas, Deus apela para a nossa inteligência. Irmãos, nós somos seres sábios, nós somos seres inteligentes. Deus nos deu inteligência para pensarmos. E Ele apela aqui para sermos sábios, para sermos prudentes. O que é prudente? É alguém que não vai fazer algo que venha a se colocar em risco. É uma pessoa prudente, prudência. E principalmente Deus apela aqui, irmãos, para sermos sábios e prudentes, e principalmente quando se fala sobre uma escolha. E uma escolha muito importante. Tem que ter sabedoria, tem que ser prudente. E olha o que diz lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, é um só dos vários textos que Deus apela para a inteligência humana. Ele diz lá: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto o quê? Vida e a morte. Bom, não precisa ser muito inteligente para saber o que é melhor, né? A bênção e a maldição. Também eu acho que não precisa ser muito inteligente para saber o que é melhor. E aí Deus ainda colocar isso, ele ainda fala: escolhe isso, meu amigo. Está difícil escolher? Escolhe isso. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deus apela para a inteligência. Olha, rapaz, você é inteligente, pensa, olha, pesquisa. O que é melhor? Escolhe o que é melhor. Então Deus diz, irmãos, que os sábios, aqui no versículo 9, o último versículo, né? De Oséias 14, versículo 9, Deus diz que os sábios entenderão essas coisas. Sim, que está aqui no livro de Oséias, sim. Mas também em toda a Bíblia, porque a gente sabe que a Bíblia é um livro só, né? É um livro completo. Então os sábios entenderão essas coisas, os prudentes terão conhecimento dessas coisas. Deus não quer que ninguém segue a Ele cegamente. Eu vou seguir só porque tem que seguir mesmo. Não!
Ele quer que você pense, que você pesquise, você prove. E Deus coloca aí: os caminhos do Senhor são retos, ou seja, seguros. Quando você está viajando, igual nós viajamos para Goiânia, o que é mais seguro? Um caminho retinho, tranquilo, que dá até vontade de dormir, né? Aí já é perigoso, mas pelo menos é tranquilo. Ou as curvas? Nas curvas, os acidentes acontecem mais nas curvas. E Deus fala: o caminho do Senhor é reto, é seguro, é tranquilo. Só que os justos andarão neles, ou seja, aqueles sábios, prudentes, inteligentes. Mas os transgressores, quem são os transgressores? Quem geralmente é transgressor? É alguém rebelde. É alguém que não quer seguir numa linha reta. Não, eu não quero ir aqui, eu quero ir para cá um pouquinho, eu quero ver o que tem ali, eu quero ver o que tem ali. Esse é o transgressor. Ele não consegue ficar na linha. Ele tem que desobedecer. Ele tem que sair fora. Então Deus fala que, olha, os justos, aqueles inteligentes, os sábios, os prudentes, eles vão andar nesse caminho reto do Senhor. Mas os transgressores, o caminho reto, o que vai se tornar aí? Vai ser como pedra de tropeço, porque eles vão cair num caminho lisinho, retinho. Eles vão cair, porque eles têm que achar algum defeito. Esses são os transgressores. Percebe a diferença? Deus chama ao arrependimento e à conversão. Deus promete coisas maravilhosas. E Deus apela para a inteligência, Deus apela para a sabedoria e a prudência da pessoa. Seja sábio, seja prudente. Chegamos então à conclusão. Deus se revelou, irmãos, em todo o livro como um Deus amoroso e justo. Em todo o livro de Oséias. Estamos terminando hoje, né? Até o último momento, como nós vimos, Deus vai buscar o seu arrependimento. Deus vai buscar a sua conversão. Seja você perdido ou salvo, que esteja no caminho errado. Mas a paciência de Deus, um certo momento, vai dar lugar ao juízo. Porque Ele é justo. Ele é amor, sim. Mas a mesma proporção do seu amor é a mesma proporção de juízo. Então, em um certo momento, Ele vai ter que agir com justiça. Por enquanto, Ele te chama. Por enquanto, Ele faz promessas maravilhosas para você. Mas um dia, Ele te chamará, não vai ser mais para o arrependimento. Não vai ser mais para a conversão. Mas vai ser para ser julgado. A Bíblia diz que todos os mortos comparecerão perante o julgamento. Está escrito lá em Apocalipse 20. Será você julgado no juízo final de Apocalipse 20? Onde todos ali serão julgados conforme o que está escrito aonde? Pode ler lá, abra lá em Apocalipse, marque, leia depois. Todos serão julgados conforme os livros. Que livros são esses? A Bíblia. 66 livros. Conforme o que está escrito na Bíblia, bem como para constatar, apenas constatar, porque Deus já sabia, né? Constatar que seu nome não está no livro da vida. Mas por que, pastor, meu nome não vai estar no livro da vida? Porque você não arrependeu dos seus pecados. Você não converteu, ou seja, não mudou de caminho, ao invés de andar no caminho dos seus pecados, não voltou a Deus e recebeu Jesus como Salvador e andou nos caminhos de Deus. Então, seu nome não vai estar lá. Então, vai ser apenas um julgamento para constatar. A Bíblia diz assim, assim você fez? Não. A Bíblia diz assim, você fez? Não. Você fez? Não. Vê o nome aí, não está. Lago de fogo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou será você julgado, você salvo, né? Já entregou a Cristo sua vida,
Mas quem sabe você será julgado no tribunal de Cristo, onde será envergonhado. Envergonhado. Mas por quê, pastor? Porque viveu uma vida sem arrependimento. Talvez o único arrependimento que você teve foi para ser salvo. Porque se você está lá no tribunal de Cristo é porque você está salvo, né? É a mesma juízo final, todos que vão participar são perdidos. Tribunal de Cristo, todos que vão participar são salvos. Mas talvez não fez nada para Deus, não se arrependeu de outros pecados, viveu uma vida vazia, pensando mais nos bens materiais, talvez, não sei. Não sei o que vai ser. Mas vai passar vergonha, conforme a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, que vai passar as suas obras no fogo, e as suas obras, dependendo da situação ali, se for feno, palha ou madeira, vai se queimar. Ou seja, não vai sobrar nada. Vai passar vergonha. Irmãos, que todos nós possamos ser sábios, prudentes, reconhecendo que somos pecadores. Não pense mais sobre você do que isso, não. Não pense que você é um santinho. Não pense que você é melhor do que o irmão que está do seu lado, atrás ou na frente. Todos nós possamos realmente ser sábios, prudentes, reconhecendo que somos pecadores e precisamos nos arrepender. Se somos pecadores, quer dizer que cometemos pecado. Então precisamos nos arrepender sempre. Seja para receber Jesus como Salvador, aí se você não é salvo ainda, né? Receba Jesus, arrependa dos seus pecados, receba Jesus, converte ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você já é salvo, seja para nos arrependermos de termos nos afastado do caminho do Senhor. Estamos vivendo igual ou até pior do que o incrédulo. Então precisa de arrependimento. Talvez alguns pecados nos atraíram, nos engodaram, né, como diz a Bíblia. Ficamos aí embaraçados com certas práticas erradas. Então que possamos, irmãos, nos converter. Todos nós. Se você é perdido, não tem Cristo, converta a Jesus, senão você vai passar a eternidade no inferno. Se você é salvo, converta dos seus pecados, porque se você é pecador como eu, com certeza tem algum pecado que você precisa converter. Vamos colocar de pé e vamos orar, e assim terminamos a série de pregação no livro de Oséias. Oremos.